Abordamos agora a segunda parte desta emissão, em que vamos ouvir o magazine de desporto com Marco Martins, mas para já ficamos com Neidi Ribeiro e a sua convidada Ana Martins, ligada ao governo francês, que analisa connosco os resultados das presidenciais francesas. Convidada. O centrista Emmanuel Macron foi reeleito este domingo presidente de França, obtendo 58,55% dos votos na segunda volta das eleições, contra 41,45% obtidos por Marine Le Pen, a candidata de extrema-direita. No discurso de vitória, Emmanuel Macron prometeu responder à raiva de quem votou na extrema-direita e ao silêncio de quem não votou no seu programa eleitoral. Ana Martins, chefe adjunta do ministro francês da Coesão Territorial e das relações com as coletividades territoriais, mostra-se satisfeita com a vitória de Emmanuel Macron, porém admite que a abstenção e os votos obtidos pela extrema-direita vieram estragar a festa. Apesar de estar muito feliz que o Emmanuel Macron evidentemente tenha ganho essas eleições, o facto de haver uma grande taxa de abstenção e uma grande percentagem de franceses a terem votado pela Marine Le Pen estragou um bocadinho a festa, para dizer a verdade, porque sentimos que não é uma adesão ao programa do candidato presidente Macron, é realmente, por parte, uma falta de escolha que resultou em uma abstenção muito alta, de pessoas que não se sentiam de acordo com nenhum dos dois candidatos. Que não se identificavam com o programa dos candidatos. Exatamente. A segunda explicação é também que houve uma barragem democrática republicana, que eu só posso, evidentemente, saudar e agradecer, mas que não resulta numa adesão política. Uma das minhas decepções é que não houve debate justamente sobre o que deveriam ser estes próximos 5 anos, por causa da Ucrânia, por causa do facto de haver uma campanha muito tardia. Claro, o Covid, houve uma série de situações que deixaram algumas questões para trás. Ainda sobre o discurso de vitória de Emmanuel Macron, ele prometeu responder à raiva de quem votou na extrema-direita, levando em conta as suas dificuldades, assim como a quem votou nele para travar Marine Le Pen. A mesma promessa foi feita em 2017. 5 anos depois, a extrema-direita obtém o melhor resultado em 50 anos de tentativas para chegar ao poder. Marine Le Pen fala em vitória esmagadora. O que é que falhou? Falhou comunicação, houve umas mensagens que não foram passadas de boa maneira. Houve algumas frases que ecoaram de forma muito violenta na cabeça dos franceses. Às palavras de Emmanuel Macron, algumas palavras um pouco mal escolhidas, direi eu, ou pelo menos ecoaram no povo francês de forma negativa. Foram falhas de comunicação. Também ele está a pagar também uma parte da honestidade que ele tem. Ele é muito franco, mas às vezes era melhor se calhar não ser tão franco. Quando se é tão franco, acaba-se por às vezes ferir um bocadinho as pessoas que não recebem a mensagem de forma positiva, portanto... Ele que chega a ser acusado de ser o presidente dos ricos. Sim, isso sempre foi uma imagem que me marcou desde 2017, por ser justamente oriundo do meio económico, por ter trabalhado por um banco. Mas há sempre na história de qualquer candidato umas críticas. Alguns são criticados por estarem no sistema político já há 30 anos, não é o caso dele, ele é criticado por razões económicas, ok. Além disso, quem tinha o maior património económico não era ele, era a Valérie Pécresse. As falhas, a Marine Le Pen é que teve uma estratégia super diferente daquela que ela tinha antes. Maquilhou bastante o programa para fazer passar por uma candidata que já não seria da extrema-direita, que ela agora já recusa ser identificada como tal, e também maquilhou bastante das medidas para não assustar tanto como tinha assustado pelo passado. O resultado também é devido a essa estratégia que parcialmente, pelo menos, funcionou. Mas se no passado se dizia que os militantes da extrema-direita vinham do mundo rural e operário, estes resultados mostram que há outras franjas do eleitorado a votar hoje em Marine Le Pen. Que comentário lhe merece o novo mapa eleitoral da França que vota em Le Pen? Ela que venceu, por exemplo, na Guadalupe e Martinique. O voto da ultramar, vou começar por aí, são votos que eram os do Mélenchon na primeira volta. O Mélenchon venceu de maneira completamente enorme a primeira volta nos territórios Martinique, Guadeloupe, Réunion, etc. O que eu noto na segunda volta é que esses mesmos votantes que foram votar para a extrema-esquerda agora estão a votar na segunda volta pela extrema-direita. E, portanto, o que eu vejo é que há claramente uma ponte que pode ser feita entre as duas extremas. Isso é muito inquietante, primeira coisa. Depois, no que é do mapa eleitoral francês, acho que as coisas estão a mudar um bocadinho. Os jovens votaram muito mais, segundo a categoria, aliás, profissional e segundo o grau de estudos que eles tiveram. Quem tiver menos estudos geralmente vota mais para a Marine Le Pen, quem já teve mais estudos já vota mais pelo Emmanuel Macron. Portanto, há claramente aí duas franjas. Há
Há uma parte do eleitorado que já fez algum estudo, ou pelo menos que já tenta perceber e percebe rapidamente que as medidas que são propostas pela Marine Le Pen são muito simplistas, nomeadamente escondem às vezes a realidade económica, societal, política que é real. E há a parte de jovens, mas não só de franceses de maneira geral, que vai muito facilmente acreditar nas fake news, em medidas simplistas, demagógicas, como foram algumas da Marine Le Pen, que às vezes nem sequer explicitam como é que vão ser financiadas. A fratura que eu vejo é mesmo sobre o nível de informação de uma primeira franja e também, do outro lado, de uma capacidade a entender, ou pelo menos a interessar-se por assuntos que são muito mais complexos do que parece. E, aliás, o debate da segunda volta foi mesmo isso. Um presidente tentar explicar de forma pedagógica, alguns diriam arrogante, por estar justamente na situação de professor, mas ele, pelo menos, tentou explicar assuntos complicados e dizer não é bem assim, algumas medidas que a Marine Le Pen estava a propor, e uma Marine Le Pen, do outro lado, que simplificou e até cometia erros nas frases e nos números que avançava. Exatamente. Sim, fala-se numa fratura. Fala-se Sim. numa fratura entre a França urbana e a França rural, até numa fratura etária. Vários analistas afirmam que a França nunca esteve tão dividida, falam em três Franças. Ontem à noite, Jean-Luc Mélenchon pediu aos franceses para votarem nele nas próximas legislativas. Falou numa terceira volta que vai permitir sancionar o novo inquilino do Eliseu. Fala-se numa união de esquerda. Éric Zemmour apelou à união de direita. Não obstante a vitória de Emmanuel Macron, a République En Marche parte com grandes dificuldades para as legislativas. Que cenário se pode vir a desenhar? Posso dizer de forma quase certa que não haverá a mesma maioria para o Presidente, comparadamente em 2017, em que ele tinha saído com uma maioria quase absoluta, que lhe permitia justamente levar as reformas a cabo sem qualquer dificuldade, pelo menos políticas, no Parlamento. Este ano vai ser diferente. É difícil saber se o Mélenchon vai ter tantos votos como assim, porque as presidenciais são diferentes das legislativas. As presidenciais são eleições personificadas completamente. O Mélenchon ganhou muitos votos na pessoa dele. Agora, quando se vai tratar de votar para o deputado da nossa circunscrição, é muito diferente. Já não há aquela vontade de votar por uma pessoa que é o presidente do partido. É um bocadinho diferente. Depois, ele vai conseguir mais deputados, isso é certeza, mas eu tenho fé que os partidos de republicanos que venham a conseguir ter um grupo mais forte do que pelo passado e que desta forma consiga, talvez numa aliança de governo, contrabalançar a baixa de deputados da République En Marche? Sim, exatamente. Nos próximos dias, Emmanuel Macron vai anunciar o nome do próximo ou da próxima Primeira-Ministra. Quem seria a pessoa certa para serenar o país até às legislativas? Ele já tinha dado algumas indicações. Ele tinha dito que o Primeiro-Ministro teria também a pasta da ecologia, portanto, exato, de maneira muito pragmática, terá de ser um homem ou uma mulher que tenha essa vertente ecológica e essa pasta muito importante para o país. A minha teoria política parece-me muito complicado estar a designar um primeiro-ministro sem saber que cor político vai ter a Assembleia, porque não podemos governar sem a Assembleia. Portanto, houve-se que poderia ser o Jean Castex nomeado de novo para esperar até as legislativas. Há também outros rumores que estão a dizer que poderá haver uma dissolução da Assembleia da República um bocadinho mais cedo para justamente saber já qual será a cor da maioria na Assembleia e, portanto, na consequência, nomear um governo que possa justamente enquadrar-se nessa maioria, porque vai haver também um equilíbrio no governo entre diferentes cores políticas. Há algumas interrogações em termos de calendário, mas também de ordem para determinar a cor do governo e também da maioria. Portanto, vamos ver, vai evoluir, teremos novidades no final da semana, talvez no início da semana que vem, seja antes. A abstenção nesta segunda volta fixou-se nos 28%. Desde 1969 que não se registrava um número tão elevado. O que é que Emmanuel Macron precisa de fazer para unir o país? A abstenção foi colossal, por vários motivos. Primeiro porque há pessoas que não queriam votar nem num nem no outro, o que é muito raro, porque havia até aqui uma barragem muito forte, houve uma barragem menos forte este ano, mas também porque há um desinteresse dos franceses pela política, pela falta justamente de opções políticas. A responsabilidade para mim do Emmanuel Macron vai ser, antes de tudo, de governar estes 5 anos, mas de já preparar as eleições de 2027, porque ele não se vai poder recandidatar de novo, ele já tem 2 mandatos sucessivos, por isso ele vai ter de preparar a sucessão dele no partido da République En Marche, mas também vai ter de trabalhar com as oposições para tentar recredibilizar um bocadinho os partidos tradicionais que ele próprio quase matou em 2017, porque se não houver um candidato forte
da parte dele em 2027 é justamente um tapete vermelho para a extrema-direita. Portanto, ele vai ter de trabalhar o partido dele, mas também os partidos tradicionais para que possam de novo propor alternativas credíveis ao povo francês. A análise de Ana Martins, chefe adjunta do ministro francês da Coesão Territorial e das Relações com as Coletividades Territoriais, ela que foi a nossa convidada esta segunda-feira.